PNL, programação neurolinguística, sobre hipnose e também sobre consciente e inconsciente. Explicar de uma forma assim que fique fácil para você entender como que a PNL, como a hipnose pode te ajudar nos processos de fobia, de ansiedade, depressão, medo, estresse, né? Sentimentos assim de tristeza, de culpa, situações que você tá ali enroscada e não consegue sair daquilo. Você quer muito, né, mas você acaba não conseguindo, né? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos do que é o inconsciente. Para Freud, o inconsciente é um reservatório de sentimentos, pensamentos, impulsos e memórias que estão fora da percepção consciente, né? Então, é inconsciente, a gente não tem acesso, né? É um reservatório de sentimentos e pensamentos, impulsos e memórias que estão fora da percepção consciente. A neurociência diz que não é apenas um depósito de traumas reprimidos, tá? Também diz, as pesquisas mostram que são lembranças traumáticas que ficam bloqueadas nas memórias. Já vou falar por que ficam bloqueadas. Desejos e memórias reprimidas, emoções banidas do consciente por serem dolorosas, de difícil controle e não sabemos lidar, mal elaboradas, né? E Milton Erickson, que é o criador da hipnose, né, que foi o que eu estudei, ele encontrou uma forma de se comunicar com o nosso inconsciente. Para quê? Para fazer a liberação desses traumas, dessas memórias, dessas emoções reprimidas, né? E a PNL, ela é a base das relações, né? A PNL é a excelência na comunicação. E a comunicação é a base das relações. É uma necessidade do ser humano se comunicar, né? Então, eu vou falar um pouquinho, boa tarde para quem está chegando, sejam muito bem-vindas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre PNL, sobre hipnose, sobre mente consciente, mente inconsciente, tá? Então, vamos primeiro, para mim, na minha opinião, no meu conhecimento, a PNL, ela é a base de tudo. Por quê? Porque ela é a arte da comunicação, né? E os relacionamentos, a comunicação é a base dos relacionamentos. E os relacionamentos é uma necessidade básica do ser humano. E como que funciona a PNL? PNL, Programação Neurolinguística. É uma programação que é instalada nas nossas memórias. Como? Através da neurolinguística, dos sentidos neurológicos. Quais são? Tato, olfato, paladar, visão, audição. Então, tudo, a criança até os 7 anos, ela não tem memória seletiva, ela não tem filtro, ela não tem julgamento. Tudo que ela vê, ouve, sente, ela repete, ela reproduz. Então, tudo que o ambiente que ela cresceu, principalmente as primeiras referências, os pais, o ambiente que ela cresceu, a cultura que ela foi inserida, o que ela aprendeu, tudo aquilo vai formar, vai criar a programação dentro do cérebro dela. Então, todas as memórias
Todos os traumas, memórias de dor, de sofrimento, elas ficam arquivadas no nosso inconsciente. Por quê? Fica lá no inconsciente? Porque são dores que nós não conseguimos elaborar. Então a gente deixa ela lá quietinha, guardadinha. São traumas, né, que a gente não consegue ter controle. Então a gente deixa lá nesse reservatório, fica lá guardada. Acontece que todas as nossas ações, elas partem dessas memórias, né? Pensa comigo. Eu aprendo a falar, eu aprendo a andar, tudo por repetição, né? As crenças é aquilo que eu acredito como verdade absoluta, que meus pais me ensinaram e formam a minha identidade. É quem eu sou. Eu sou aquilo que eu acredito. Então, as nossas crenças, elas regem a nossa vida. Então, se eu acredito que eu sou uma boa profissional, que eu sou capaz, que eu dou conta, é isso que vai acontecer na minha vida. Agora, se eu acredito que eu não estou preparada, se eu tenho inseguranças, né? Por exemplo, inseguranças são memórias de momentos de quando você era criança, de lembranças, de situações onde você se sentiu desprotegida, onde você se sentiu desamparada, né? Momentos assim que você se sentiu insegura, você traz essas memórias para a sua vida adulta. Mesmo que você tenha feito muitas coisas, né? Mesmo que você tenha superado muitas coisas, conquistado muitas coisas, melhorado, né? Você mesma, aquela insegurança, ela ainda está instalada lá na sua memória e ela acaba bloqueando, né? Impedindo, criando obstáculo para que você avance, para que você siga, né? Para que você faça as coisas que você realmente quer. Então, a programação neurolinguística é isso. A programação neurolinguística, como é programado a minha mente através dos sentidos, o nosso cérebro ele capta, né, esses registros, tudo que eu por repetição, tudo que eu aprendi por repetição e tudo que eu aprendi por um forte impacto emocional, né? O nosso cérebro arquiva e a gente cresce, a gente é adulto, a gente consegue lidar com isso, mas a gente acaba ficando bloqueado por causa dessas memórias, né? E como que a gente pode melhorar isso? Fazendo um trabalho profundo de encontrar a raiz dessas memórias. Não adianta fazer no superficial, né? O buraco é mais embaixo. Então, como que eu posso fazer isso? Por exemplo, eu atendo muitas meninas, né? Meninas que eu falo de 30, 35 anos, que tiveram os pais, assim, uma relação de muito conflito, briga, agressão, gritos, né? Tem uma que eu atendi que ela ouvia os gritos até hoje, sabe? Tava tão vivo na memória dela. Então vamos pensar, essas memórias, elas são memórias de um passado. E a gente não pode jogar fora, a gente não pode excluir, a gente não pode eliminar a nossa história. Mas nós podemos dar um novo significado para essas memórias. Como, por exemplo, nesse caso da pessoa que tinha os pais que tinham um relacionamento horrível,
que brigavam muito e se agrediam verbalmente, fisicamente. E essa criança, imagina como essa criança se sentia nesse meio, né? Totalmente desamparada e com medo, né? E ela cresce com esse medo. Mas hoje a gente pode olhar para isso e pensar assim: os nossos pais também são duas pessoas despreparadas, desequilibradas, que não conseguiam lidar com as situações e acabavam brigando, não conseguiam se comunicar. Por quê? Porque eles também têm todos esses medos, todos esses traumas mal elaborados dentro deles. Então, o que eu posso fazer agora? Agora que eu sou uma adulta, o que eu posso fazer? Posso fazer alguma terapia que cure esse. Quando eu falo de cura, para mim toda terapia que você olha a raiz e você se liberta, né? Não é se livrar, é se libertar dessa dor, desse sofrimento, desse trauma, é uma terapia de cura. Cura é igual a libertação. Você se liberta daquilo. E aí, todas as situações que vierem daí para frente, a partir dessa libertação, você vai estar consciente. Você vai compreender, você vai lembrar, olha, mas espera aí, isso está acontecendo, eu estou agindo dessa forma, porque lá atrás aconteceu isso, então espera aí, agora eu posso agir de forma diferente. Entende? Então, a partir do momento que você olha para essa raiz dessa questão, metade, eu diria que 90% já está dissolvido. Depois é você estar atenta para todas as situações, porque quando você não cura na raiz, o que acontece? Vão acontecer outras situações parecidas com aquela, onde você vai sentir medo, onde você vai se sentir desprotegida, para que você faça o quê? A cura disso. Para que você olhe em frente e encare, né? Então a gente fala, é doloroso o processo. Sim, é doloroso. Mas, gente, imagina a gente viver uma vida inteira carregando essas memórias do passado que elas não acrescentam na nossa vida. Essas memórias de trauma, elas não acrescentam. Elas são oportunidades da gente fazer essa mudança, essa transformação, né? E através do quê? Da repetição. Então, cada vez que eu sentir aquele medo, ansiedade, eu vou olhar para a ansiedade, eu vou conversar com a ansiedade, com o estresse, e vou perguntar o que você está querendo me sinalizar, do que você está me protegendo. Você entende? Porque todas as emoções, elas são importantes, todas. A ansiedade nada mais é do que um medo. É tanto medo que você tem que aconteça igual aconteceu lá atrás, né? Pode perceber que as pessoas que se relacionam, que tiveram um modelo, né? Um modelo de aprendizado, um padrão de aprendizado onde o relacionamento era agressivo, ela vai atrair situações parecidas para que ela faça essa transformação, né? Porque nós estamos aqui para fazer isso, para fazer essa transformação, para crescer e evoluir. E a gente só evolui quando alguma coisa tá ali apertando o nosso sapato, porque senão a gente fica ali, ó, no bem bom, tranquila, né? Então, o quanto que é importante a gente fazer esses movimentos, né? Uma terapia, a reprogramação mental, a hipnose. Vou falar um pouquinho da hipnose. Então, como eu disse, a PNL, ela é a base de tudo, porque é a excelência na comunicação. Como eu me comunico? Através do meu padrão interno, né? Da minha comunicação interna. Tudo começa comigo. Tudo começa comigo.
Tudo começa aqui dentro, né? Então eu penso, vem uma memória do passado, eu sinto como se tivesse acontecendo agora. Coisa que aconteceu há 20 anos, há 30 anos, sabe? Então, até quando a gente vai ficar com essas memórias, né, assombrando, né? Porque essas memórias são o nosso lado sombra, é o nosso lado que a gente reprime, que a gente não quer olhar e que o nosso cérebro, por meio de mecanismo de defesa, de defesa, o próprio nome já diz, nos defende do sofrimento. Então, por que tem aquela frase de Bert Hellinger, né, que ele diz: na tentativa de evitar a dor, nós evitamos o amor. Na tentativa de evitar a morte, nós evitamos a vida. Então, a gente está sempre evitando viver uma vida mais livre, evitando se entregar para o amor, evitando se jogar na vida, evitando fazer uma transição de trabalho, de profissão. A gente fica ali, naquele quadrado, né, com medo dessa mudança, tá? E o que é a hipnose, gente? A hipnose nada mais é do que um estado profundo de relaxamento. Por quê? Porque quando eu relaxo, acabei de ver uma frase aí, não sei aonde, quando o nosso corpo relaxa, é assim, ó, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele manda comandos para o nosso corpo. Tá? Então pode perceber, se eu tô triste, os meus ombros ficam mais caídos, eu fico mais com o olhar para baixo, né? Se eu tô feliz, eu fico mais expansiva, né? Parece que o rosto ilumina mais, né? O peito abre, o ombro para trás, uma postura diferente a gente fica, né? E aí, então, o nosso cérebro, ele cria esse mecanismo de defesa para proteger da dor, né? Mas não era isso que eu ia falar, era outra coisa, me perdi. Bom, enfim, vamos lá. Tudo que a gente vê, ouve, sente é arquivado no nosso corpo. Então, por exemplo, por que muitas vezes a gente fica doente? Porque o nosso corpo, ele está sinalizando que alguma coisa está em desequilíbrio, tá? E a hipnose, ela agora lembrei. Porque assim, quando a gente está num estado de relaxamento, a gente consegue acessar essa mente inconsciente, né? O que eu falei que era? Lembra que eu falei lá no início? É um reservatório, o inconsciente é um reservatório de sentimentos, pensamentos, impulsos e memórias que a gente não tem fácil acesso. Mas 95 pesquisas dizem, já tem pesquisas recentes dizendo que não, mas algumas pesquisas dizem que 95% das nossas ações, elas se dão através do nosso inconsciente, tá? Então, na hipnose, a gente entra nesse estado de relaxamento, por quê? Porque o nosso corpo ele está sempre em estado de alerta, né? A nossa mente inconsciente, ela está sempre em estado de alerta para quê? Para te proteger. Esse é o mecanismo de defesa do nosso cérebro. E aí, quando eu entro num estado de relaxamento, através da respiração, através de ir relaxando mesmo meu corpo, a mente entende que tá tudo bem. E aí eu consigo ter acesso à raiz da causa da minha ansiedade, do meu estresse, da minha fobia, do meu medo, né? Da tristeza, de todos os sentimentos que bloqueiam as nossas ações mais assertivas, tá? Então,
A hipnose é isso, a pessoa fica acordada. Por quê? Porque eu preciso ter uma comunicação com ela. E a hipnose é uma comunicação, eu até escrevi aqui, é uma comunicação com a mente inconsciente. Então, a hipnose é um estado de relaxamento profundo, onde eu consigo me comunicar com a mente inconsciente da pessoa, para a gente ir lá na raiz da questão da ansiedade, da fobia, do pânico, síndrome do pânico, do estresse, do medo, da tristeza. Então eu consigo essa comunicação com a mente inconsciente e a gente consegue desbloquear esse trauma, né? Através de um relaxamento profundo e esse acesso, que facilita esse acesso à mente inconsciente, tá? Então, para que serve? Gente, para que serve? Para isso, para você desbloquear essas memórias que são do passado e que estão ali bloqueando todas as suas ações. A pessoa que é insegura, ela está bloqueada em algum momento da sua vida, em alguma situação que ela se sentiu desprotegida, ela se sentiu insegura e ela traz para a vida adulta. Mesmo ela tendo passado por tudo, ela ainda não consegue agir de forma segura. Por quê? Porque a mente inconsciente está sempre ali avisando, né? Olha, cuidado, ali você já quebrou a cara, então fica onde você está mesmo. E aí a gente vai perdendo grandes oportunidades da nossa vida, tá? Vocês que estão aí, querem fazer alguma pergunta? Eu entrei só para falar sobre isso mesmo, tá? Não? Então é isso, gente. PNL é a programação que é instalada, né? E a hipnose é um estado de relaxamento profundo, onde você fica acordada e a gente tem um acesso à mente inconsciente, onde é um reservatório dos sentimentos, dos pensamentos, dos impulsos, memórias que estão fora da nossa percepção consciente. Quanto tempo de terapia você recomenda? Olha, é assim, vamos imaginar que eu vou dar o exemplo que todo mundo dá e que eu acho bem legal, a cebola. Então você vai lá, vamos tratar a ansiedade, o medo, algum medo. Então você descascou uma parte da cebola. Você tirou uma parte da cebola, você descascou a primeira parte da cebola. Aí você você destravou isso aí. Você destravou, com toda certeza, tá? Aquilo já desbloqueia, você libera energia. Todas as pessoas que passam por uma terapia desse tipo, no dia seguinte, elas já se sentem com mais energia. Algumas vão para academia, algumas vão caminhar, elas se sentem com mais energia. Por quê? Porque foi desbloqueada essa energia que estava estagnada. Porque todo problema causa uma paralisação. E eu vou falar aqui, né, quanto tempo eu recomendo de terapia, eu vou falar assim pelos atendimentos que eu faço e como que isso da experiência que eu tenho, né?
de PNL, hipnose e constelação. Muitas pessoas procuram para fazer aquela liberação e elas ficam muito bem e demora bastante para me procurar. Mas tem pessoas que elas querem mais, elas querem entrar em contato em cada situação que acontece na vida delas, elas querem olhar para aquilo, que é o que eu fiz na minha vida, né? Eu nunca deixei passar, porque tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, que é para você olhar e curar aquilo. Então, muitas pessoas passam batido, não quer fazer esse trabalho mais profundo. Mas, assim, eu recomendo que seja uma terapia para a vida inteira, tá? Porque é um processo de autoconhecimento, onde você vai sempre se deparar com algumas questões que você não vai saber lidar e não vai dar conta. Então, você procura ajuda. Agora, nós somos responsáveis pela nossa própria autocura. Chega um momento que eu acredito também que a gente pode fazer essa própria autocura. Um momento que você já consegue se conectar com você, consegue se conectar com todas essas emoções, né? Então, assim, a meditação é fundamental nesse processo. Então, assim, eu não consigo falar quanto tempo de terapia, não consigo. Na minha opinião, é para a vida inteira. Claro que, assim, a gente também tem que tomar cuidado com não ficar dependente, porque a ideia, pelo menos no meu trabalho que eu faço, a ideia é que você seja livre, independente, que você ande com as suas próprias pernas, né? Através de ir se curando, mas eu mesma, sei lá, uma vez por mês ou a cada 2 meses eu passo na terapia, eu faço algum tipo de terapia, tá? Respondido? Mas a PNL, a hipnose, a constelação são ferramentas, assim, terapias de cura rápida, sabe? Daquela situação, como a gente vai lá no núcleo, como a gente vai lá na raiz, então aquilo já é liberado. Aí depois vão acontecer outras situações, né? Respondido? Tá. E aí, você concorda com isso? O que você pensa a respeito disso? Quer falar? Alguém mais quer fazer pergunta? Vou encerrando aqui então, né? Quem chegou agora, se quiser assistir, eu falei sobre PNL, reprogramação mental, falei sobre hipnose, o que é e como pode te ajudar. E se você quiser saber mais, manda mensagem. Você concorda, né, Cami? A Cami que tá aqui é minha amiga, que também é terapeuta. E eu acredito que a gente é terapeuta, porque a terapia, o que é? É essa cura, né, dessas memórias. Você também trabalha com PNL. São ferramentas rápidas, né, aplicadas. E depois a gente vai fazendo um trabalho de repetição, né, como eu já falei antes. Você compreende, você acende aquela luz, né, que estava no inconsciente, você compreende qual é a raiz e depois você vai repetindo para quê? Para fortalecer essa nova crença, essa nova maneira de enxergar, né, essa nova perspectiva. Tudo bem? Agora eu vou contar rapidinho. Tem uma menina que eu dou aula de yoga, né? Então, eu dou aula de yoga e toda vez que chega aluna nova,
eu pergunto, qual o seu objetivo aqui, né? Qual o seu objetivo principal com a prática de yoga? Você conhece yoga? Tá? Eu faço algumas perguntinhas assim, rapidinhas. E, gente, sem brincadeira, as últimas alunas que entraram, todas eram ansiedade. Entraram no yoga por causa de ansiedade. E um dia, nesse dia que essa menina entrou, eu pedi para elas irem respirando, né? Vamos respirando, vamos respirando. E agora eu quero que você entre em contato, né? Vai respirando. E agora eu quero que você entre em contato com a ansiedade, com o medo. Respira esse medo, respira a ansiedade. Vai respirando e vai falando, você faz parte, respira e fala, você faz parte, eu vejo você, do que você está me protegendo, porque o medo é um mecanismo que te protege de alguma coisa, né? Do que você está querendo me proteger, você faz parte, tá. Ensinei elas fazerem isso. E agora, semana passada, essa semana que eu dei aula, eu perguntei para ela, como você tá? Ela falou, muito melhor. Ela falou, 100% melhor. Toda vez que eu sinto ansiedade, que eu começo a respirar e faço aquele exercício. Gente, olha só, que coisa maravilhosa, né? Então, assim, eu acredito que como a gente está passando por uma transição planetária, por uma grande evolução da humanidade, eu acredito que como a gente tem uma equipe espiritual, a gente tem um plano espiritual, onde seres de luz estão ajudando a gente a passar por essa transição, eu acredito que todas essas curas, elas têm chego muito mais rápido, sabe? Muito mais rápido nessa questão, assim, as pessoas estão mais conscientes, as pessoas mais novas, essa geração mais nova, que querem, que buscam por essa mudança, por essa transformação, elas recebem muito rápido a transformação, né? Mas lembrando que é um processo, que é para isso que nós estamos aqui, né? Para nos melhorar a cada dia, como nos purificando, curando todas essas emoções. Para quê? Porque quando eu curo todas essas emoções, medo, tristeza, raiva, culpa, pensa comigo, medo. O medo é falta de fé. Culpa é quando eu acredito que nos erros do passado eu sou culpada, eu errei e aí? Eu vou ficar pro resto da vida com culpa? Não, eu vou me libertar dessa culpa, gente, vou fazer diferente, né? Vergonha, a vergonha é eu não querer estar aqui. Ansiedade é medo, né? O estresse é quando eu quero. O estresse, o que é? É quando eu quero viver uma vida que não é da minha natureza. É quando eu preciso provar muito para as pessoas e para mim mesma que eu sou boa. E isso acontece através do externo. Então, eu trabalho demais, eu estudo demais, tudo eu faço em desequilíbrio. E aí gera o estresse, né? Então, tudo isso vai contra a energia do amor, a frequência vibracional do amor. Porque o amor é o quê? O amor é você se libertar da culpa dos erros do passado, porque os erros são formas de você aprender que não foi legal daquela forma, então você pode mudar isso. Né? O que é pecado, gente? Vocês já viram o que é a etimologia da palavra pecado? É errar o alvo. Olha só. Então o pecado, eu errei o alvo. Eu foquei numa coisa, eu mirei naquilo e eu atirei naquilo. E não foi, aquilo não foi bom para mim. Então o que eu faço? Eu faço diferente. Miro em outro alvo, né? E
Então, assim, a gente está se purificando de tudo isso para vibrar na energia do amor, que é a frequência que o planeta está vibrando. Então, quando eu estou em sintonia com essa frequência, elevando a minha vibração, como que eu elevo? Através de bons pensamentos, através de bons sentimentos, através da gratidão. A gratidão e o amor são as energias mais altas, né? Então, como? Perdoando, né? Se perdoando, se tratando com gentileza, com amorosidade, tratando o outro com gentileza e amorosidade, sabe? Elevando mesmo, se conectando com o plano espiritual, com Deus, né? Não existe nada mais de alta vibração do que a conexão, né? E essa conexão, ela pode ser só entre você e ele. Você não precisa estar em algum lugar, na igreja ou... Não, até porque na igreja, se você vai só uma vez por semana, então você vai se conectar com ele uma vez por semana? Pensa bem. Você pode se conectar em qualquer momento, na natureza. Quando você olha para a natureza, você fala, meu Deus, como que o Senhor pode ter feito tudo isso? Quando você olha para o seu corpo, o funcionamento do nosso corpo, gente, é uma engrenagem tão perfeita, que quem duvida que Deus existe, então quem criou toda essa perfeição? Quem criou toda essa perfeição? Me responde isso, né? Então é isso, gente. Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Quer compartilhar alguma coisa? Fiquem à vontade. Senão eu vou terminando por aqui, tá bom? Um beijão, até a próxima.